Paulo Fonseca pode ser o novo técnico do Corinthians? Qual o valor da multa rescisória de Rogério Ceni? A nova investida do Flamengo por Everton Cebolinha. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora falar sobre esses três assuntos. Falo também a respeito do Santos, que tenta contratar um lateral direito no Canadá. Tem ainda informações sobre o pacotão de reforços do Internacional. Te falo sobre os valores de Johan, caso ele seja de fato comprado pelo Red Bull Bragantino junto ao Atlético Mineiro. Tem ainda novidades importantes a respeito do final de semana. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo. Queria desejar um ótimo final de semana para vocês e pedir para assistirem ao vídeo até o fim. Se curtirem, não esqueçam de deixar like e de se inscrever no canal para não perder tudo sobre mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Pessoal, quero falar um pouco mais para vocês sobre a Sportbet Brasil, casa que oferece as melhores odds para você. Pode conferir. E a Sportbet Brasil não para de crescer e conquistar cada vez mais apostadores. Não à toa, ela tem o grande Milton Neves como embaixador. Bora mostrar para você como é simples, fácil e prático apostar na Sportbet Brasil. Logo na tela principal você já encontra jogos do Carioca, Paulista, Baiano, Catarinense e Gaúcho. Dá para ver os jogos que você pode apostar para amanhã. Clicando em futebol você acessa campeonatos de outros países. Vou clicar aqui no Brasil porque eu quero apostar no Campeonato Gaúcho. Tem Ipiranga e Internacional. Vou apostar na vitória do Internacional pagando R$ 1,68 para cada real apostado. Muita ousadia da minha parte colocar sempre R$10? Bom, só clicar em confirmar e a aposta já será válida. Olha que bacana, se o Internacional vencer, meus R$110 vão se transformar em R$ 184,80. Curtiu, né? Então entre agora mesmo no site da Sportbet Brasil, vou deixar o link no comentário fixo, faça seu cadastro e já ganhe 100% de bônus. Se você depositar R$100, vai ter direito a mais 100 em bônus. Não fique fora dessa. Sportbet Brasil, se eu confio e o Milton Neves confia, você também pode confiar. Seja um ganhador na Sportbet Brasil. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Vasco e Botafogo, que se enfrentam no dia 14 de fevereiro em partida válida pela sexta rodada da Taça Guanabara. Esse jogo deve acontecer em São Luís, no Maranhão, estádio Castelão. Em troca, o Vasco e o Botafogo vão ficar cada um com R$500 mil. Já no campeonato francês, Gerson, ex-Flamengo, arrebentou na partida dessa sexta-feira. O Olympique de Marselha venceu de virada por 5-2 em cima do Angers. O Gerson começou mal, falhou no gol do adversário, mas depois deu um gol, ou melhor, deu uma assistência e marcou um gol. Foi um dos destaques. O Milik, com 3 gols, também arrebentou. Com o resultado, o Olympique de Marselha pulou para a vice-liderança do campeonato francês. Bora falar sobre o Mundial de Clubes. Tem jogos nesse sábado e nesse domingo, mas a expectativa em relação aos países pelo mundo não é das maiores. Apenas 105 países garantiram os direitos de transmissão. Só a título de comparação, menos países vão transmitir o Mundial do que na comparação com a Copa América, a grande decisão entre Brasil e Argentina, e a última final da Libertadores da América. Para arrematar o giro de notícias, contar que o Bahia abriu mão das negociações com a XP em busca de um investidor. O Bahia está muito focado em se transformar numa sociedade anônima do futebol e vender um percentual para um dono. Já existe uma negociação em andamento. Essa negociação não tem a ver com a XP, beleza? Bom, seguindo por aqui, bora falar para vocês a respeito de Johan. No programa do Nicola dessa sexta-feira, um torcedor do Atlético Mineiro me perguntou quanto o Red Bull Bragantino terá de desembolsar caso queira ficar com o Johan no fim da temporada. A pergunta é interessante porque o início do Johan com a camisa do Red Bull Bragantino é muito legal. 2 jogos, 2 gols e 2 assistências. Ele foi o nome da partida na vitória por 4-3 contra o São Paulo, com 1 gol e mais 2 assistências. Já havia marcado o gol da vitória na rodada anterior contra o Guarani. O Johan foi emprestado do Atlético Mineiro para o Red Bull Bragantino por R$500 mil, empréstimo até dezembro. Se o Red Bull quiser ficar com o jogador em definitivo, vai precisar pagar R$10 milhões por 70% dos direitos econômicos. Vale lembrar que o Johan tem 28 anos de idade. Mudando de assunto, bora falar sobre o Vasco da Gama, que zerou todas as suas dívidas, com um elenco e funcionários referentes a 2021. Nessa sexta-feira, o Vasco conseguiu pagar o salário de dezembro, 13º e férias.
Esse dinheiro quase não entrou nos cofres do Vasco. O Vasco conseguiu fazer o pagamento graças à Receita, que estava bloqueada pelo Ministério Público do Trabalho. Houve a liberação e o Vasco, na hora, fez a quitação. Os meses, ou melhor, o mês de janeiro vai ser pago, ou tem de ser pago a partir de segunda-feira, com o 5º dia útil do mês. Então, nesse exato momento, o Vasco não tem pendências com seus funcionários ou com seus jogadores. Ótima notícia no início da temporada pro torcedor vascaíno. Certamente o ambiente fica bem melhor. Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no Internacional. O Inter, que fechou com o Gabriel, volante que pertencia ao Corinthians, tinha contrato com o Timão até dezembro. Eu já vinha contando para vocês que o Gabriel estava fora dos planos do Corinthians. O dirigente importante do Timão me assegurou nesta sexta-feira que a rescisão automática do contrato não vai garantir qualquer centavo ao Timão. O Corinthians só vai conseguir um desconto, vai uma economia de R$500 mil por mês em relação ao salário do Gabriel. Gabriel que vai assinar por 3 temporadas com o Colorado e é só mais um dos reforços do Inter. O Inter já havia fechado com o Bruno Gomes, volante que pertencia ao Vasco, negociação sem custos. O Bruno Gomes havia entrado na justiça, acabou retirando essa ação. O Inter ainda deixou 50% do valor de uma venda futura para o Cruz Maltino. Falei para vocês do Gabriel, falei para vocês do Bruno Gomes. O Edenilson é um reforço porque acabou renovando seu contrato e não deixará mais o Colorado. O Inter que ainda busca o Marrone, ex-atacante do Vasco, que na temporada passada jogava pelo Atlético Mineiro e foi vendido para o Midland, da Dinamarca. Negócio em agosto do ano passado fechado por 4,5 milhões de euros ou 28 milhões de reais. A ideia do Inter é tentar convencer o Midland a emprestar o jogador por uma temporada. O Marrone, desde que se mudou para a Dinamarca, não tem sido muito aproveitado. Foram só 8 jogos, tem sido muito mais reserva do que titular. Você gosta do Marrone? Use espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bom, quero falar agora sobre o Santos, repercutindo uma informação do pessoal do UOL. O Santos, de acordo com a apuração do UOL, o Santos tem interesse na contratação do lateral direito Auro. São paulinos vão lembrar dele, atleta formado na base do São Paulo, era uma enorme promessa, não conseguiu se firmar no elenco do São Paulo e foi negociado com o Toronto. Vai para a 5ª temporada no time canadense, sempre como titular. No último ano, por exemplo, 31 jogos e 3 assistências. Só não conseguiu balançar as redes com a camisa do Toronto até agora. A ideia do Santos é contar com um jogador por empréstimo sem custos. Toronto reluta até porque o Auro, como eu contei, é titular. Salário dele pode ajudar o Santos. Ele tem um dos menores salários do atual elenco. Ganha na casa dos $400 mil por temporada. Isso equivale a R$2,1 milhões. Se a gente dividir por 12, número de meses que são pagos lá no Canadá, ele ganha R$175 mil por mês. Enfim, pode ser uma alternativa para o Santos, que perdeu o Pará e tem hoje só o Maddison como opção para a lateral direita. Seguindo aqui com o vídeo, bora falar a respeito do Flamengo, que melhorou sua proposta em relação a Everton Cebolinha. Venho contando para vocês que o Flamengo já fez algumas investidas. Primeiro de empréstimo gratuito, recusado. Depois de empréstimo com compensação financeira, também recusado. O Flamengo melhorou sua oferta para 8 milhões de euros. O Benfica não aceitou, o Flamengo subiu para 10 milhões de euros. E a última oferta do Fla é de 13 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Esses 13 milhões de euros equivalem a 79 milhões de reais, informação que foi confirmada por um dos agentes do Everton Cebolinha. O Benfica quer mais. O Benfica estava pedindo 15 milhões de euros pelos 70%. A tendência é que nos próximos dias exista um acordo em relação aos percentuais. O Flamengo cedendo um pouquinho, o Benfica cedendo um pouquinho, para que o Everton Cebolinha possa ser contratado. Negociações em fases mais avançadas. Havia enorme preocupação dos dirigentes do Flamengo, mas com essa oferta de 13 milhões de euros a coisa deu uma bela esquentada. Flamengo que nesse final de semana tenta fechar acordo com o Manchester United para a compra de Andreas Pereira, volante que está emprestado ao Fla até a metade do ano. Bom, bora falar agora a respeito do Paulo Fonseca, técnico português, 48 anos de idade, oferecido ao Corinthians. A informação foi do Bruno Andrade. Paulo Fonseca tem um currículo bem interessante. Bons trabalhos no Porto, no Braga, no Shakhtar Donetsk e até na Roma. É tido pela imprensa portuguesa e pela opinião pública de lá como um dos técnicos mais promissores. Recentemente, quando o Flamengo e o Atlético Mineiro estiveram sem técnico, existiram conversas entre o Paulo Fonseca e os dirigentes desses clubes. Bruno Andrade, como eu contei,
revelou que o Paulo Fonseca foi oferecido para o Corinthians. Ninguém no Corinthians confirma essa sugestão, mas não queria jogar um balde de água fria na expectativa do torcedor corintiano. A chance de um acerto é muito, mas muito pequena. Conversei com um dirigente do Atlético que negociou com o Paulo Fonseca, e esse dirigente do Atlético soltou a seguinte frase, abre aspas: ele queria um absurdo para trabalhar aqui, fecha aspas. Perguntei qual seria esse grande absurdo, e a resposta foi uma pedida de 6 milhões de euros por temporada. 6 milhões de euros equivalem a 36 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir por 13, estamos falando de 2 milhões e 800 mil reais por mês. Mais até do que o Jorge Jesus pediria se tivesse aceitado a proposta corintiana. Cheguei a revelar para vocês, na tarde dessa sexta-feira, que o JJ já sinalizou com a não intenção de trabalhar antes da metade do ano, até porque ele tem os salários do Benfica. Mas o Juliano Bertolucci, a pedido do Corinthians, vai se encontrar com o JJ entre domingo e segunda-feira para tentar convencê-lo a fechar com o Corinthians. Em relação ao Paulo Fonseca, diante dessas cifras, apesar do otimismo e da expectativa gerada no torcedor corintiano, dá para descartar. Teve muita gente me perguntando também sobre Crespo, até porque a imprensa argentina assegurou que o Crespo está na mira do Corinthians. Ouvi um dirigente importante que tem me passado uma série de informações a respeito do Timão, e essa pessoa assegurou que o Crespo nunca esteve na pauta do Corinthians. Ainda estou tentando averiguar se de fato o Vojvoda é um dos alvos do Timão, se as negociações com Jorge Jesus de fato não avançarem. Prometo voltar com mais notícias assim que pintar alguma coisa sobre esse assunto, beleza? Bom, para fechar o vídeo, quero falar a respeito de Rogério Ceni, muito pressionado. Tenho contado para vocês que o Conselho Deliberativo já pediu a cabeça do treinador para o presidente Júlio Casares. Muitos torcedores nas redes sociais e nos estádios também têm feito essa cobrança, e nessa quinta-feira eu revelei para vocês que o Rogério Ceni perdeu o vestiário. Parte do elenco está bastante incomodada com o comportamento agressivo e hostil do Rogério Ceni. Funcionários antigos do CT da Barra Funda também demonstraram incômodo com o comportamento do treinador. A situação é bem delicada. De qualquer maneira, os dirigentes do São Paulo seguem bancando o Rogério Ceni. E uma das dúvidas que eu tive a respeito desse assunto é se essa manutenção do Rogério não estaria atrelada a uma multa rescisória alta. Vocês vão lembrar que a primeira passagem do Rogério foi marcada por uma multa de 5 milhões de reais quando ele foi demitido. O então presidente do São Paulo, Leco, até sugeriu que o Rogério baixasse essa multa. O Rogério não aceitou reduzir em nenhum centavo e o São Paulo se viu obrigado ao pagamento de 5 milhões de reais. São Paulo que está bem traumatizado com multas. Recentemente o Hernan Crespo foi demitido e a multa a que o argentino e seus auxiliares teriam direito era de 4 milhões e 100 mil reais. Mandei mensagem para o presidente Júlio Casares para perguntar se a multa do Rogério Ceni nesse novo contrato é tão grande quanto a anterior de 5 milhões de reais. E a resposta do Júlio Casares foi que não, que a multa é bem menor. O que eu consegui apurar é que se o Rogério Ceni for mandado embora, ele vai ter direito a 2 meses de salário. Ele e os integrantes da comissão técnica faturam algo na casa dos 800 mil reais por mês, ou seja, uma multa de 1 milhão e 600 mil reais. É bastante dinheiro, mas talvez não seja o fator definitivo. É que ainda há expectativa dentro do próprio São Paulo de que o Rogério Ceni, com os novos reforços e com a subida de alguns atletas das categorias de base, que o Rogério consiga encontrar o time. Até o momento as coisas não vão bem. São Paulo tem apenas 1 ponto conquistado em 9 disputados no Campeonato Paulista. É o pior início do tricolor, o segundo pior início do tricolor em toda a história do Campeonato Paulista depois de 3 rodadas. Bom, pessoal, eram essas as informações. Use o espaço para comentários para dizer sobre o que você gostou e o que você não gostou nesse vídeo. Não esquece também de deixar like. Eu volto assim que surgirem mais notícias. Um último recado. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso canal de cortes. Vai lá, se inscreve, ativa as notificações e assista aos vídeos. Combinado? Abraço, tchau!